Eu vou revisitar o capítulo de João, capítulo 11, a primeira sessão. Você vai lembrar que já pregamos 2 vezes esse mesmo trecho e vamos pela terceira vez retomar a esse texto. João capítulo 11. A partir do verso 1 diz assim as Escrituras: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Este dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus?
Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas ainda falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus. Eles contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, a Tua palavra é fonte inesgotável de riqueza e de vida. Nós somos incapazes e pequenos demais, Senhor Deus. Mas pelo Teu Espírito desvenda os nossos olhos nessa noite, para podermos contemplar a glória do Evangelho de Cristo, para o louvor do Teu nome e para o bem do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa narrativa, irmãos, ela tem riquezas próprias, não é? Porque aqui nós aprendemos nas nossas duas visitas anteriores verdades que são fundamentais para a vida cristã. Primeiramente, nós somos conduzidos ao confronto muito claro entre o capítulo 10 e o capítulo 11, isto é, a palavra confronto não é a melhor palavra, mas certamente uma associação de verdades entre o capítulo 10 e o capítulo 11, onde o capítulo 10 Jesus declaradamente diz assim: eu e o Pai somos um. E então se diz um com o Pai, ele é Deus. E no capítulo 11 ele passa então a descrever-se humanamente. Ele chora, ele se apieda, ele ouve as palavras daqueles a quem ele ama, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, lembrando que ele com um corpo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, mostrando que ele é homem de fato, e então ele não poderia estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Então nós somos então conduzidos ao entendimento que Cristo é Deus verdadeiro e homem verdadeiro, porque na sementeira, que é o capítulo 1 do Evangelho de João, já nos foi dito isto. No capítulo 1 diz: porque ele, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no verso 14 ao 18 ele vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Logo, nós somos informados no capítulo 1, que é de onde se extrai toda a verdade que se espalha no Evangelho de João. E aqui nós somos então informados com mais clareza que Cristo é Deus e que ele é homem verdadeiramente. Acontece que ele então é adequado para poder tirar o povo da escravidão e do pecado. Esse é aquele que veio libertar o seu povo da morte. Ora, a morte é uma característica da escravidão. Entenda, porque quando Israel foi liberto do cativeiro babilônico, Ezequiel, enviado ao cativeiro, ele declara a libertação por meio da ressurreição dos mortos. Quando ele fala que Deus abrirá a vossa sepultura e vos fará sair dela, diz o texto de Ezequiel, no capítulo 37, entre o verso 1 e o verso 14. E lá, especificamente, ele diz: e os farei voltar para a terra. Ora, então, aquele que vem libertar o povo vai tirá-los da morte. E a escravidão do pecado é a escravidão da morte. Então Jesus se aproxima da morte. E ao se aproximar da morte, ele chora. E o texto então enfatiza isso com muita clareza. Ele chora, ele se comove. E ele vai chegando. Onde é o sepulcro? Ele diz: é ali. Ele diz: ali. E ele então vai para cima do sepulcro. Quando ele chega, o texto diz: ele chora. Jesus chorou. E logo em seguida, o seu espírito se comove dentro dele. Já falamos isso no sermão que tratamos do tema. Esse choro de Cristo representa aquele que sai para a batalha como um cavalo que cheira a guerra. E ele então
ele dá aquele som específico do cavalo e parte para a guerra. Jesus então olha para o inimigo que é a morte, e esse choro não é apenas a simpatia com o sofrimento, é o inimigo que se aproxima, e ele parte para cima e vai vencê-lo, e vai destruí-lo, e vai tirar Lázaro da morte. Naquele momento específico da narrativa, então, nós somos conduzidos a entender, pela revelação bíblica, que quando Marta se aproxima dele, e antes de ver essa glória, ela pergunta se o Senhor, ela diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, Jesus diz, ela fala, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, ela crê na doutrina, mas Jesus diz então, eu sou a ressurreição e a vida. E ele está dizendo, não há nenhum benefício do Evangelho à parte de Cristo. Você não pode se santificar à parte de Cristo. Você não pode ressuscitar à parte de Cristo. Você não pode ser justificado, santificado, glorificado à parte de Cristo. Se Cristo não for a tua salvação, você não terá nenhum desses benefícios. Essa é a doutrina da união com Cristo. Tão gloriosa a doutrina. Ele diz, eu sou a ressurreição, e quem crê em mim tem a vida eterna. Essas verdades já foram anunciadas, e falamos dessas verdades nos sermões anteriores. Mas por que eu estou trazendo de volta isso? Porque eu quero pensar agora, e isso me foi conduzido na leitura de um dos comentários de Montgomery Boyce. Ele tem um capítulo no seu comentário que me fez pensar, eu preciso falar desse assunto, que é o que é que acontece com essa doutrina na vida das pessoas, na vida de Marta, na vida de Maria, na vida de Lázaro, na vida dos homens que viram aquilo, na minha vida e na sua vida. O que é que essa verdade significa para nós? E eu queria exatamente pensar isso com vocês nessa noite, pensando nos personagens que se espalham nessa narrativa, especialmente nos versos que acabamos de ler do capítulo 11. Pensando especialmente, irmãos, na pessoa de Marta, que é a primeira a despontar na narrativa, não é? Preste bem atenção nisso, porque quando nós falamos na pessoa de Marta, Marta ela é citada em outros textos da Escritura. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá no livro de Lucas, no capítulo 10, por favor. Lucas 10, verso 38 a 42. Verso 38 diz assim em diante, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Interessante como Lucas descreve o espírito de Marta, ocupada com muitos serviços, agitada. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta, Marta, andas agitada, te preocupas com tantas coisas. A tua irmã escolheu a melhor parte. Interessante notar no texto, irmãos, como que antes da ressurreição do seu irmão e da doutrina que é exposta ali, o coração dela estava. Perceba, ela era uma serva. Ela amava isso, né?
Não pense você que o que ela fazia era errado no sentido de servir, mas o que está errado aqui? Quando nós fazemos escolhas e priorizamos coisas, dentre as coisas que são possíveis de escolher, nós não priorizamos as que são mais importantes. Entre servir e estar aos pés de Cristo, ela preferiu servir. Mas mais do que isso, irmãos, ela reclama, porque ela se torna o centro da atenção. Veja que o texto, ele gasta um tempo, e a primeira pessoa é muito citada no texto. Veja que ela diz assim, né? No verso 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse, ele vai falar com Jesus. Ela disse o seguinte: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha a servir? Eu vou ficar sozinha servindo? Mas ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. O foco é simplesmente ela. Ora, ela serve, ela coopera, mas ela não se entrega, ela não faz isso de total coração. Ela sempre está dizendo, só eu faço, ninguém faz. Só eu coopero, ninguém coopera. É como alguém que vai ajudar e diz assim, puxa, só eu faço as coisas aqui, ninguém vem me socorrer. Quando você for fazer, faça e não se importe com aqueles que não fazem. Faça o que foi entregue para você fazer. Marta simplesmente questiona e pede e diz assim, ordena a minha irmã que venha me ajudar, porque eu estou sozinha fazendo isso. Interessante, irmãos, nós notarmos, porque esse é o coração do homem natural. Ele faz para receber glória para si. Ele faz para que ele seja notado e percebido. Ele faz para que os outros saibam quem ele é. Interessante perceber isso nas Escrituras Sagradas, porque há um limite muito interessante. Você pega, por exemplo, o Sermão do Monte, Cristo Jesus, então, dizendo acerca de como dar esmolas, ele diz assim, quando você der esmola, não mostre a tua mão esquerda o que faz a tua direita, não é? E por que os homens fazem assim, diz o Senhor? Eles fazem isso para serem conhecidos dos homens, serem glorificados pelos homens. Eles querem tornar conhecido o que eles fazem para receber a glória. Mas no mesmo Sermão do Monte, quando ele fala acerca, vós sois a luz do mundo, e a luz não pode ficar colocada debaixo, ela tem que colocar acima para iluminar. Ora, é para ser vista, aí ele diz, para que eles vejam e glorifiquem a Deus que está nos céus. Você percebe que demonstrar aquilo que nós fazemos pode ter dois significados: receber glória para nós mesmos ou glorificar a Deus. Qual é o ponto de distinção aqui? A mortificação e a morte do pecado. Veja, interessante, no capítulo 11 de João, que nós lemos, ele faz menção de imediato na narrativa. Volte comigo lá, bem para o início do capítulo 11, irmãos, do Evangelho de João. Você vai perceber, logo nos primeiros 3 versos do capítulo 11 de João, como que o narrador faz menção de um evento que ainda não aconteceu. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, veja, ele faz menção, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Ele faz menção de um acontecimento que Maria fez no início do capítulo. E esse acontecimento só vai ocorrer no capítulo 12. Veja, venha comigo lá para o capítulo 12 e veja agora o que é que acontece com Marta nessa narrativa. E o verso diz especificamente,
no capítulo 12, logo bem no iníciozinho do capítulo 12, o texto diz assim: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Entende? Veja aqui, irmãos, foi dada uma festa, uma ceia. Então aqui você imagina, você tem Jesus e os discípulos, e aqui pelo menos 13 pessoas estão aqui. Aí você tem Marta, Maria, Lázaro, que foi ressuscitado, e alguns judeus. E quem vai servir? Veja o texto. Marta servia. Simplesmente isso é dito. Ela não reclama mais. Ela não é mais aquela que diz: Senhor, cadê a minha irmã? Ninguém vem me ajudar. E João simplesmente diz: Marta servia. Marta servia. Ora, o que é que acontece quando nós cremos na ressurreição dos mortos? Na doutrina da ressurreição. Quando a Bíblia diz que Cristo é a ressurreição. A Bíblia ela vai mostrar isso com clareza, por exemplo, em Romanos, no capítulo 6, quando Paulo diz: nós morremos, nós somos sepultados com ele na sua morte e ressuscitamos com ele para vivermos em novidade de vida. A doutrina da ressurreição, ela não apenas nos dá esperança da eternidade e da ressurreição do corpo, mas ela revela a morte para o pecado e a vida vivida para o Senhor. Já não sou mais eu, já não é mais a minha pessoa que está em xeque. Agora é a glória de Deus. Eu estou pronto para servir. Porque eu não estou em busca daquilo que glorifica o meu nome, mas o que glorifica a Deus. Essa Marta, ela pode ser a sua história hoje. Como você tem vivido a sua vida? O que você faz? Tem que objetivo? Para que você serve? Para que eu trabalho? Para que eu caso? Para que eu tenho filhos? Para que eu vivo? Antes da ressurreição, tudo isso era para nós mesmos. Mas depois da ressurreição, é para a glória de Deus. A resposta é para a glória de Deus. Certamente Marta passa a ser um exemplo para a nossa própria vida como igreja, irmãos. Em todas as áreas da nossa vida. Seja o trabalho secular, seja o trabalho dentro da igreja, seja o relacionamento dentro da família, do pai, da esposa, dos filhos. Tudo nós fazemos para a glória de Deus. Ora, o pai então vai aprender na prática isso, com a doutrina da ressurreição. Ele vai ensinar o seu filho a ser obediente, não para que simplesmente ele o glorifique, mas para que ele glorifique ao Pai eterno. A intenção de educar o seu filho a obedecer ao Senhor é para que ele aprenda, para que ele obedeça a você como pai, é para que ele aprenda a obedecer ao Deus eterno. É essa a finalidade de educar os filhos na obediência. Não é para que tudo se encerre em você. O fato de você, como marido, cuidar da sua esposa e dar a vida por ela, não é para que você seja o marido, mas para que Cristo seja conhecido dela. E ela ame a Cristo por causa da sua vida. Você percebe que nós podemos viver a vida com a linguagem bíblica, mas como mortos, voltados apenas para nós mesmos.
mas na ressurreição nós vivemos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Essa é a primeira personagem que nós destacamos no texto. Vamos falar agora da segunda personagem. Vamos pensar aqui em Lázaro. Lázaro, é interessante Lázaro porque você vai se surpreender com uma coisa. Não tem uma fala de Lázaro em canto nenhum do texto. Ele não fala nada, você não escuta nada de Lázaro. Não há uma citação, Lázaro disse isso, Lázaro falou aquilo. Até quando ele respondeu quando estava morto. Lázaro, sai para fora! E ele então obedece e sai. Nenhuma voz dele se faz ouvir. Esse é o testemunho do silêncio. Interessante nós pensarmos, voltando para aquele mesmo texto, lá do capítulo 12, do mesmo texto de João, por favor. Venha comigo, irmãos. Veja o que diz o texto, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Que testemunho extraordinário. Lázaro era o que estava morto e agora vivia. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava por traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto, deixa para que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Como que Lázaro se tornou essa testemunha tão poderosa, irmãos? Se ele não disse nada? É sempre bom entender que, como nós somos testemunhas, já se pensa em fala, em proclamar, não é? Em dizer algo. Não é? E isso é a primeira ideia de alguém que testemunha, e é importante que alguém fale realmente, não tenha dúvida disso. Mas Lázaro não precisava falar nada. Ele estava morto e agora vivia. Ele estava morto e agora vivia. Nós somos informados na narrativa, irmãos, que uma multidão que estava junto com Marta e Maria, chorando por causa da morte de Lázaro, acompanharam Maria quando ela deixou a casa e foi até Jesus Cristo. E, olha, dezenas, talvez milhares vieram a Betânia. E quando eles chegam ali, eles veem a obra mais gloriosa. Perceba, irmãos, você tem um processo de milagres, água em vinho, você tem depois um coxo que anda, você tem um cego que vê, agora você tem um morto que vive. Eles viram a maior e mais gloriosa obra do Senhor, que apontava para quem Ele era. A tal ponto, irmãos, que ele foi identificado com Cristo. Completamente identificado com Cristo. Nós vamos matá-lo, porque ele foi
ressuscitado por Cristo. Nós vamos matar o que fez o milagre e nós vamos matar aquele que recebeu o milagre. Essa é uma realidade muito clara no silêncio da vida. Veja só, irmãos, a identificação, quando vivíamos para nós mesmos, a nossa identidade era nós mesmos. Agora, quem somos? Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Agora há uma identidade, nós ressuscitamos com Ele. E isso então nos torna distintos do mundo. As pessoas olham para você e com quem elas associam? Nós vamos, assim como vamos matar Cristo, nós vamos matá-lo, porque há uma realidade muito clara entre ambos. Antes nós vivíamos para nós mesmos, irmãos. Agora nós vivemos para o Senhor. Antes nós vivíamos para a nossa própria glória, agora vivemos para a glória de Deus. A Bíblia nos ensina que antes de crermos em Cristo, os homens e as mulheres são espiritualmente mortos. Mortos em seus pecados e transgressões, como Paulo diz em Efésios 2, verso 1. Mas depois de crer em Cristo, eles são ressuscitados. Se você é um cristão verdadeiro, você foi tirado da morte para a vida, espiritualmente. Essa ressurreição dentro de você. E qual a evidência disso? A ponto das pessoas chegarem a dizer, assim como odiamos o Salvador dele, nós também odiamos a ele. Assim como queremos matar aquele que o ressuscitou, nós queremos matá-lo também. Nós deveríamos ser capazes de dar testemunha verbal daquilo que cremos. Mas a minha pergunta é, as pessoas notam em nós, na nossa vida e na nossa conduta, que nós não vivemos mais para esse mundo? Com quem nós nos identificamos? O que dizem as pessoas sobre nós? Qual é a realidade da sua vida, irmãos? A vida, ela precisa demonstrar a realidade da ressurreição que Jesus Cristo realizou, de maneira que a nossa vida possa ser vivida para Ele. Se é verdade que podemos dar testemunho verbal da nossa fé, como Marta fez posteriormente, é verdade também que a nossa vida precisa refletir a nossa conduta, que nós nascemos de novo. Fomos ressuscitados dentre os mortos. Ressuscitado dentre os mortos. Nós podemos pensar nisso, porque muitas vezes nós conhecemos a verdade ou até mesmo o Evangelho, mas não conhecemos o poder do Evangelho. É interessante que Jesus diz aos fariseus, vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Muitas vezes nós conhecemos as Escrituras, mas não conhecemos o poder de Deus. Muitas vezes conhecemos o Evangelho, mas não conhecemos o poder do Evangelho. E nós somos capazes de conceituar o Evangelho, mas a nossa vida, ela não demonstra a realidade de um homem que nasceu de novo. A ressurreição, então, ela vai afetar a vida das pessoas. Marta a primeira, Lázaro depois, e Maria na sequência. Maria, como nós vamos falar dela a partir de agora,
ela é aquela aí que nós podemos tratar talvez com maior clareza, não é? Porque ela é a que fala junto com Marta, não é? É a citada no capítulo 12 também, como nós acabamos de ler, mas nós aprendemos com Maria algumas coisas que são importantes, irmãos. A primeira dessas é que Maria vai de modo muito claro, por exemplo, no verso 39 de Lucas 10, ela se assenta aos pés de Cristo. Interessante, Maria tem essa característica, ela sempre está aos pés de Cristo. Você vai ver no mesmo capítulo 10 de Lucas, no verso 39, quando Jesus chega, ela está aos pés de Cristo, aprendendo dele. E naquele momento Marta estava cuidando das coisas desse mundo. Marta, Marta, você está com o coração muito cheio de coisas. Maria e aqui é importante entender, ela, como fruto do Evangelho, ela compreende isso. Aos pés de Cristo é o lugar que eu preciso estar. A ponto de, no capítulo 12, ela é aquela mulher que pega a caixa, não é, de alabastro e vai quebrar aos pés de Cristo. E vai ter a discussão com Judas, porque era muito dinheiro aquilo, era tudo o que ela tinha. É tudo o que ela tinha. E ela disse, ela está fazendo isso porque ela está me preparando para a morte. Ela sabia que Cristo ia morrer, porque ela só vivia aos pés de Cristo, então ela conhecia a verdade. Ela era conhecedora da verdade. Mas Maria, ela gostava de estar aos pés de Cristo. Tanto é que no capítulo 11 de João, no texto, nosso texto, que faz referência a esse episódio, Maria chega, diferentemente de Marta, o texto diz, ela se prostrou aos pés de Cristo e disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Interessante que Jesus não ouve da palavra de Maria, porque são as mesmas palavras de Marta, mas em Marta havia ainda não uma crença. Daí o Senhor diz, eu sou a ressurreição e a vida, creis nisto? Ela diz, sim, Senhor, eu creio que tu és o Messias e que tu és o Filho de Deus. Maria, Jesus não faz isso, não pergunta isso a ela. Ela se chega aos pés de Cristo e diz, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Interessante, quando ela chega aos pés de Cristo, isso é muito interessante notar, irmãos. E no verso 32 do capítulo 11, ela diz essas palavras. Palavras que são muito claras. Talvez Marta estivesse dizendo, se o Senhor não tivesse perdido tanto tempo do outro lado do rio, meu irmão não teria morrido. Ele não olha dessa forma para o que Maria diz. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Finalmente nós vamos ver Maria na casa de Simão, onde ela quebra a caixa de alabastro, lá em João 12:3. E ela está aos pés de Cristo. Ela vai e derrama aquilo e enxuga com seus cabelos. Que coisa impressionante, irmãos. Enxuga com seus cabelos. E por que ela sabe disso? Porque ele vai morrer. Ela vai morrer e ela sabe. Porque ela conhecia por estar aos pés de Cristo. Ela sabia porque estava aos pés de Cristo. Ela escolheu a melhor parte. Ela gastava tempo aos pés do Senhor. Mas a grande transformação com a ressurreição foi que Maria não apenas estava aos pés de Cristo aprendendo. Agora, ela dá tudo o que ela tem a Ele.
a ponto de gerar um debate com o tesoureiro dos apóstolos. Isso é muito dinheiro. Irmãos, 300 denários, você imagina, um denário era um dia de trabalho. Mas não é um dia de trabalho nosso, não, americano. Pense nisso. Não é um dia de trabalho nosso, que é uma visão muito complexa. Não é? Um dia de trabalho nosso quase não custa nada, dependendo do trabalho, obviamente. Mas pense num dia de trabalho, como nos Estados Unidos, exatamente o que ele está dizendo aqui. Um denário. Tudo que ela tinha custava ali. E ela punha aos pés de Cristo. E ela é repreendida por Judas, por como que tinha um coração desse mundo, que pensa apenas em dinheiro, e que o coração dele estava posto aqui. E ela, quando viu e ouviu a obra da ressurreição, ela não apenas creu, como ela deu tudo o que ela tinha. Ela não reteve nada. Veja quão apegado nós somos a esse mundo, a ponto de trabalharmos simplesmente para vivermos para nós mesmos e não servirmos a igreja do Senhor. Isso você vê na contribuição da igreja, irmãos. Nós estamos falando de uma pessoa que não tem recurso tanto. Tudo que ela tinha. Porque agora, Senhor, eu vou viver para Ti. Preste atenção. Como nós vamos argumentar com a nossa própria consciência para não termos uma vida de cooperação na igreja. Uns vão dizer: a igreja é rica, para que eu vou cooperar? Jesus escolheu Maria para untá-lo, prepará-lo para a morte, derramando tudo o que ela tinha aos pés do Senhor. Quando nós retemos partes da nossa vida, não só financeira, espiritual mesmo, em outras áreas da vida, para não servir ao Senhor, irmãos. Algumas áreas que nós não entregamos aos pés do Senhor. Há um pecado. Estou agitado demais nesse mundo, preocupado com tanta coisa. Aumento disso, aquilo, a mudança de governo nos Estados Unidos, gerando protestos no mundo todo, angústias, um avião que cai e morre aquele que estava responsável pela Lava Jato, morre afogado um homem do TCU que era responsável para cuidar das contas do governo, e você vai se angustiando com isso, e seu coração vai se angustiando com isso, e você se vê então perdido, e Jesus diz: ora, por que andas atormentado com tanta coisa? Venha aos meus pés. E Marta entendeu aquilo que o nosso catecismo descreve com muita beleza acerca do fim principal do homem, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Maria compreendeu que nada nessa vida poderia dar a ela plena satisfação, a não ser estar aos pés do Senhor. É aos pés do Senhor que a nossa alma tem plena satisfação. E quando a doutrina da ressurreição se torna realidade, e ela compreende isso,
E depois ela vai preparar o Salvador para a morte, porque sabe que ele vai ressuscitar dentre os mortos. Ela entrega tudo o que ela tem. Marta, Marta, por que andas preocupada com tantas coisas? Por que te angustia com tantas coisas? Você morreu em Cristo e você ressuscitou com Ele. Viva para Ele, aos pés dEle, e entregue tudo o que você tem a Ele. Como essa doutrina muda a vida das pessoas? Isso não é só uma doutrina para nós debatermos. Ela transforma alguém que servia, pensando em si mesmo, em alguém que serve para a glória de Deus. Ela transforma um homem que era morto em alguém que é identificado com seu Salvador. Transforma uma mulher que já cria no Senhor, mas quando aprendeu essa doutrina, tudo que eu tenho é teu, Senhor. Tudo que eu tenho pertence a ti. A glória do Evangelho operando a transformação na vida da igreja. Essas verdades nos ajudam muito claramente a compreender que é assim que nós vamos encontrar a verdadeira satisfação nessa vida. Porque em nada vivido para nós mesmos produzirá satisfação em nossa vida. Sabe por que você anda angustiado com muitas coisas? Porque você botou em muitas coisas, ou nas tuas coisas, a tua esperança. Você é chamado hoje, depois de ouvir que o nosso Redentor, como um cavalo que se apresenta para a guerra, cheirou o inimigo e partiu para cima dele, dizendo: Lázaro, sai para fora. Ele é poderoso para arrancar você da morte, destruir as cadeias que te prendem. O texto diz, e ele vinha atado, e ele foi tirando os laços que estavam sobre ele, e ele passa a viver, e identifica-se com Cristo toda a sua vida. Essa obra, ela vai transformar você. E como Cristo pergunta para Marta, depois de dizer: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E viverá, esse nunca morrerá eternamente. Crês nisto? Se você crê, não viva mais para você mesmo. Viva para Deus. Esteja aos pés de Cristo, aprendendo dele. Entregue tudo o que você tem a Ele. E morra cada dia para você mesmo. E siga Cristo. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós exaltamos o Teu nome por tão grande verdade e gloriosa salvação operada pelo nosso Salvador, no poder do Espírito Santo.
Faça ouvir nessa noite a tua voz, Senhor. Faça ouvir a tua voz nessa noite. Nós pregamos a tua palavra, Senhor. A pedra foi tirada. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Arranca os homens da morte. Santifica a tua igreja, Senhor, para vivermos para a tua glória. Fala, Senhor, e então viveremos, não mais para nós mesmos, mas para Ti. Identificados contigo por toda a nossa vida, entregando tudo que temos ao Senhor, porque Tu és o nosso Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.